Ministério Público finalizou no caso abuso sexual na becomete o padre o inicial RD. Governo precisa continua for subsídio familiar. Autor de Governação Global Antônio Guterres usa unidade entre nação. Bem-vindo ao Jornal Nacional. Procurador-Geral da República ATT, Ministério Público, finaliza o caso abuso sexual Rossi Padre, o inicial RD. A informa o Serviço Ministério Público União durante Fulanida, o Presidente da República, inclui Procurador-Geral da República Mos, convida chefe de Estado, onde participa em celebração aniversário do Ministério Público União na BC Halau e a Fulan Outubro. Procurador-Geral da República, José Ximenes, explica que o Ministério Público finalizou no caso abuso sexual na que envolve o padre Ida, o inicial RD, balabaric feito a idade e minoridade e a região administrativa especial o Icusiambeno e a tinagrihuação essencial. Tuir José Ximenes cata caso refere ao Ministério Público e o Gabinete Central Combate à Corrupção na Criminalidade Organizada, finaliza o crime e comete o padre ne Hamudo que são resinhat. Gabinete Central Combate à Corrupção no Criminalidade Organizada finaliza uma acusação contra ex-padre o inicial RD. Finaliza uma acusação a mim, tempo badak se arukaba Procuradoria Distrital de Ucusi nebe e a competência territorial para julgar. Crime saída que me acusa abuso sexual contra menor ou agravação. Artigo 177 e 182. O total crime 14 crimes. Provavelmente bele liu tandene. Segundo se em relação ao caso René, a MEMOS interpor ação civil para a Procuradoria Distrital de Eucusi. Ação civil declarativo para tu declarar primeiro extinção catakatia batir ao formato TH Tophonis Takatedane. Primeiro e segundo, para labar que será internado ela ia o formato dane passa a responsabilidade do Estado e a contexto dane Ministério Solidariedade Social. Hawa karak sobrinha ne katak acusação de nebe mihalo processo nebe mihalo nela contra padre ne Samululik la contra muito menos contra igreja nessa instituição e ne contra oknum sira nebe serviço tinambalo barak nelaramba Igreja de São Padre. Caso abuso sexual da minoridade e da Oicusi, Helorong Resenlima Fulan Abril, Ministério Público promove o Tribunal Distrital Oicusi, onde detém arguido ida Hanessen Mos Padre, o inicial RD. Também indicação comete crime e abuso sexual da minoridade, halona primeiro interrogatório e Helorong Resenlem Fulan Abril. Depois apresenta e Helorong Resenlem Fulan Abril tinagrim ruas Resenhito. Lolita Cabral, Tito Lívio, GMN. Governo precisa continuar for subsídio familiar, mas bem foi incentivo para o agricultor. Diretor Executivo forma organização não governamental Fontil, Daniel Santos Carmo Hateten, governo label hatoman, população depende de subsídio ou samba cada uma cain. Mas bem precisa medida selo, hanesan for incentivo para agricultor sira, onde produz a local e harailaran.
Além de precisa promover turismo local e Timor-Leste bebela atrai turistas sira, onde contribui para a economia. Anoin subsídio dane itanoin kata kini ponto positivo. Tambah bela incentiva itaninia comunidade sira, inia capacidade atu sosa aihan ho nutritivo, pode responder bai a situação COVID-19 ne. Agora, itanoin kata kidane natono na ba subsídio ne be governo fo ba incentiva itaninia população sira. Medida sira ne diak apoio itaninia população, mas be medida da hanesane labele atu continua ne bel hatoman itaninia população atu dependência fale mas be itabele promove medida seluk maka unsama ka for subsídio basira tu halotos Ministério da Agricultura unsama ka tu hadia irrigação ho escala kik sira irrigação kikuan sira atu bele toi aldeia e suku atu fornece beba comunidade hori bele kuda ai hano variedade win nune itala bele dependência de ba force medida seluk maka unsa governo atu promove sosa produto itania população nian hanesan batar fore mungo fore kele koto ai fuansira nomos fos atu nune bele hatama i halosa agricultura nomos bele reserva i hani CLN Centro Nacional Logística nune bele itaninia stock ne ihat bele for resposta cari quan hirete comunidade ruma ka família ruma enfrenta menos han medida seluk maka ita hanoin kata o insatu promove turismo comunitário ka ecoturismo. Daniel explica, o governo mostra precisa só se fosse os estrangeiro, mas precisa criar mecanismos selo onde ajuda o agricultor sira a sair na produção local. Antes, o governo implementa subsídio família e ainda oferece dólar a surua para cada uma quem e a período de transmissão direta surto Covid-19 e a Timor-Leste. Gasparinha Souza, Zaima dos Santos, GMN. Deputado Duarte Nunes, suba CFOP, atumura sistema teste físico para trabalhador, atuba serviço em Austrália. Duarte Nunes hato assunto ne relaciona e lorong ron recém ida fulang ne candidato trabalhadora Timoran ida ne beba com malo o funcionário CFOP também considera hamoso sistema familiarismo e a processo teste físico. Duarte explica e retinan conta que o Parlamento Simona queixa para os trabalhadores Sira no Bolona CFOP onde foi atenção, mas a lamentação continua moço, to resulta é mabaco malo. Também representante povo Nessuzere, para futuro lá bela funcionário CFOP, mas calo teste físico, mas buca é mane bela os funcionários CFOP, não é bela for valor justo. Bom, haula lá investiga, se ia queixa neto ia inspetorat ia governo bela ruka inspetorat ba investigar dia situação né para pura e para a próxima né muda tia sistema né se ida be físico né macamaca leu ida tem que hareu se companhia se não precisa né precisa do né mas físico lá se ela precisa não sabe que tem que agora depende né depende demanda né é que uso né e estamos for valor para ema mas tem que justo ema ira be sacrifício na preparar halo teste outro liutia mas depois valo lá tuero de repente arranca tiona né ira né aí tare ita se você não acontece na desde tina o local não nispe ita é inspetor geral bucato investiga toda a situação, né? O relatório para mudar o sistema, né? Deputado PD Mariano Assanama e Sabino Mos considera teste físico para trabalhador sirane, hanesan halo teste atusai militar. Nebe makato arranca ba candidato, né? Tem que tama ba iha dormitório, asrama,
E depois fulan ida ka fulan ruatia e depois halo pembinaan mental, físico e preparasi para lá precisa halo ansaneida ne mus dalan ida para tu halo seleção para nessa hutu precisa agora ita tem hare se importante mak saída importante mak inglês ka importante mak mentalidade ka importante mak precisa muda saída disiplina o suka tal nusa se la tama asrama ka dormitório para atu hare ha fulan rua nelar nebe anen tem que muda buat dança né e lá precisa buat tudo nessa falar sai militar gat sai polícia teste físico né lá precisa toda dança né e né tem timuruan governo é dever para tu criar campo de serviço né tambah né lá ia né mak tem que buka vale ba tane liman ba nação selu parita tu haru ko itane ba tem que tratamento né be adequado tratamento né be que digno ba itane ema governo é dever tambah hak governar fote direito povo né. Antes, ne candidato trabalhador Austrália, Abraão da Conceição mos lamenta o critério ne BCFOP implementa para candidato, também nessa ema teste atu sai membro FFDTL, o PNTL. No nene suzere BCFOP atumura sistema, o critério hirakne, atu ema hotu bela reta oportunidade. Celestina Teles, Elugaio, GMN. Secretário de Estado de Formação Profissional no Emprego, Russo Jovem Sira, atuador Kango crime não mantém disciplina. Diretor-Geral SFOP Paulo Alves Atolia Hira neba jornalista Sira e a Academia Polícia Kumoro terça semana né. Paulo Alves atete o desentendimento nebe moço entre funcionários SFOP no candidato nebe a tutur teste ba Austrália nian. Tama jovem Sira lamenta o atendimento SFOP nian. Tama ne Paulo Alves husu jovem Sira atuhadok ang husi crime. Tama sa ia oportunidade barak batimoroan Sira o diba serviço ia emanerai. Critério nebe mak SFOP aplica ba candidato Sira o diba serviço ia Austrália laos mai husi SFOP mai bez critério hirak ne mai husi Austrália. O diretor-geral SFOP, ba candidato Sira nebe lamenta o atendimento SFOP niang não identifica irregularidade ruma, bele hato queixa, não ne bele halo investigação tuir dalam justiça. Ba jovem Sira mantém disciplina, hadok an husi crime, hadok an husi moras. Saya bangkira quando monu ia crime nelarang, itenya futuro ita labele continua. Jovem preocupa ona aban ni hansaida, label preocupa aban atu bakuse. Se aban hansaida ni preocupa ona ban minha vida moris. Kata qualidade moris minha ni precisa exiginia para nia atu batama serviço kare requisitos hansane ba. Se jovem ni makanoing aban atu bakuse, hono ni futuro mos se label atingi mehine bemak ne hetan tambane. Am hati deba alin sira hotu ne bemak la tuir processo ne se dau consegue ultrapassar iha. Primeira fase kali klali kalaran tarido tambah se iha oportunidade mos basira iha fase tuir mai se iha oportunidade seluk ne bema mai kari sira bele tamano envolve iha larang. Comandante Centro Formação Polícia, Superintendente Chefe Arquimínio Ramos Ateteng, rolamentação nebe ma candidato Sirhato Katak, SFOP aplica teste ho sistema familiarismo lalos, tamba teste nebe SFOP halo ema hotu hare. Nebe apoio processo seleção ba SFOP nian, por se kita hare incidente nebe moço ne, balo faz informação nebe lalos, balo are katak dan ema nebe valor sanulu laliu walu makliu fale e bot nebe lalos exame nebe ema hotu asis tanto candidato Sira funcionário Sira ema barak ena bahre en banana iha e critério nebe estabelece teona mane 30 feto 15 neba pusabna nebe regras ne ia teona nebe instrutor Sira ena ba ne assessor Sira ena ba Sira hare surat wiri ne. Diretor Nacional Emprego Exterior Filomeno Soares Atutan, critério nebe aplica ba candidato Sirane, tamba serviço nebe maxei halau e Austrália todan. Nebe critério nebe estabelece ne para atubele diminui número nebe mak ihane. Quando liu itabel dia kata considera kata cansador dizi kalet liu. Kalau la liu ita desqualificar kena sai. Depois ia plano oportunidade seluk mai mak bele tama. Ozale. Ita la lika dia kata dia boto toto dia laho dia krete. Tuirita buat senah karak tambah ia instituição ni hamrik para atubele atende qualquer cidadão hototo ia direito hanesa
Lai he meida ka yang kata ko indi dem ten bazuramento mak ten serba, ne precisa hanu indi dia kata ihane se la aplica buat siransa ne ka instituição governo lai aplicação beda ne ka lebe problema ida hursek haurasi mag resolve ta habulu rasi candidato ne depois ho haune funcionário ne tur hamoto que a guarda polícia ne ba quando se resolve depois haruka serner carnima depois bota tudo lá rodia awate te vale ne den kata kita bot ni jadi sikikuang tempo ita bot oportunidade si barak los nebe ami sila ami funcionário público e anel sila taudi vai ita bot atu halo blacklist vai ita bot ne nara realista ne importante makane hadia ita bot ne karakter para tu bele compete ba situação condições ne maka agora governo cria. Candidato Serviço Sazonal Husi Município dele, Nebe Macliu e a seleção de documentos, Hamutu Cliu Rihun Sanulu Recentolo. Entretanto, da Daune, Timorwang Nebe Mac Serviço e a Austrália, Hamutu Crihun e da Racing. Gasparina de Souza, Jacinto Fuca, ZMN. Quero Alexandre Guzmão, o Suba Juventude, atuado em História e Libertação. Xanana hatoli hirakne ia suku holarua posto administrativo same município Manufai terça semana ne sanana encoraja juventude ia suku refere atu buka hatene kona be história libertação honne história labele lá con let date. E jovem Cira aproveita enquanto que tuas Félix Cira se mores colia o Cira tu julima ne oinusa tu genam oinusa Tuju Lapa, 78, Oi no Sá, Subacira, lá é história, e de fulo e de neteiros, lá com o Cira. Rona? Tico o Cira, para compreender cada e a Tuju Lima, Tuju Nam, Félix Cira, o que tua Cira, sai fora, Lori Boto Toto, Baracozoan. Los galaya masih pada baham lah los galaya moras kole los galaya laia itu kuda dalam kinting muda los galaya avião nem mortir bomba tum bomba sai mate itu lah koi los galaya itu lah deh terus Kanesan mos ya fatin barak sanana husuna fatin ba joven sira ten respeita inang ho aman tambah ho inang aman neteros o in loron Timor Leste hetan ukun rasikan. O di sil neteros sil sacrifício sil sofre e tinan renubro sinhat nelara maka ida foi hetan ukuane. Sil la coiteros ida itulah hetang ukuan. Ia bibang ne sanana hamutu ko feri katua sira dahur hamutu. Jimmy Fernandes, Juvel da Costa, GMN. Parlamento Nacional exige governo a total atenção séria para Timor Sira e Israel. Exigência ne ato husi deputado bancada PD Mariano Assanami Sabino ba GMN e a Parlamento Nacional terça semana ne. Mariano Assanami atua questão ne tamba estudante hitro resingrua na Ministério da Agricultura Haruka batu informação e a Israel e de positivo na Covid-19 no selo e risco nelaran tamba número Covid-19 e Israel continua a aumentar. Também Assanami husu o governo tem que rolar medidas sério de salva cidadão hirak na benha vida ameaçado rela. Agora, ida Haruka emaba, ita facilita emaba, ita hatena recurso ne importante ba ita. Ita level husi que ela para recursos ne morastia, recursos ne saidatia e depois mais ita tu usa o insa, nebe? Não encataca, ne hutu ne fila fale ba a gestão, fila fale ba a visão, o insa maka cair governo, o insa maka política ba sustenta itania cidadania, ne importante. Cidadania e raia ne bede tem sente seguro. La vele é hospital Siloam, é uma bel telefone mais dian, osan la iha ona, han la iha, é uma la foham basiraona, saída makidane. Ne hanesan ita husikela ita ne ema ne bahati railiur, e depois hansan ina naman la iha, nasaune la iha basira.
Enquanto lhe husi mensagem de BGM na acesso, husi formando Hitron Racing Ruane, rejeita a declaração ministra Negócio Estrangeiro na Cooperação, Adalziza Magno, na BHT no Parlamento Nacional Katak. Estudante Hiraknela Bela retan subsídio, tambasira categoria bolseiros, na Fulan retan osan husi governo. Ter formando Hirakne, governo halodeta acordo, mas bebot hotu sira rasik mak facilita, hanesan osan sosa bilhete avião, hela fatin no aihan, durante ne inclui osan ba formação nian. Ami ha osan rasik nebe makatu selo avião. On sama governo Timor-Leste bele hari avião ida, ba ami bele fila ya tempo badak. Tamba, hanesan estudante ida iha Israel, buat hutu bida nebe makarun, ka buat nebe tahan hemu buat hutu karun. Tolu maka pandemia COVID-19 ne saya lor-loron buat babebe. Tamba nemak agora dadan ho klima nebe manas COVID-19 ne saya lor-loron no ami trauma no hakoda kata agora ho dibawain klima ne malirin pandemia COVID ne atu fasil dait ba ami. Tamba ami trauma ne amnya kolega ida hetantiona COVID-19. Tamba ami ninia estuda iha sekolah aikat amnya misal no bizan hotu iha bulan 6 ne. Agora dada ba bulan 10 extended amnya visa no ami mas lakoi kileurona iha Israel. Tamba amnya visa sei mate iha dia outubro agora ne. Tamba nemak husu ba governo Timor-Leste bele facilita det mak avião no ami rasik mak siru lah problema. Tamba se ami hasuru se to saun nemak buat hotu tu dia ke Israel kari ami lah to amnya lamenta samba governo Timor-Leste. Formando Sirane bater formação agricultura avançado e atinang rehungruação licencia no dar política Ministério da Agricultura nian. Fátima Pereira, Elugaio, GMN. Governo se coordena o companheiro Timor, o dialoga avião a tutula estudante Sira Israeliur mai Timor-Leste. Diretor-Geral Assunto Protocolo Menek, Juvencio de Jesus Martin Sateten, tuir plano iha fulang outubro ne, governo se coordena ho Companhia Air Timor, ho ditula estudante basic atus ida, nebe halau estudo iha railiur, fila mai Timor-Leste, tama número COVID-19 e estrangeiro continua aumenta babebeik. Diretor-Geral ba Assunto Protocolo Ministério Negócio Estrangeiro no Cooperação, Juvencio de Jesus Martin se informa, Menek se halo coordenação mos, ho parte Ministério relevante Sira, atolore estudante timoran Sira nebe halo estudo hirailiur mai Timor-Leste, ho dibele prevene Sira usi pandemia COVID-19. Entre dia 28, de 28 agora, sim. E depois dia 1 to dia 5 e de 1 to dia 7. Sim, se maior Malásia, maior se Nova Zelândia. Bela mostra Timor Air, Timor Air, mas colher lá no Timor Air para bela transporte China 26 pessoas, ali os Malásia mais, e depois Nova Zelândia, nós temos Nova Zelândia, bota muito que 36 pessoas, né? Bah muito que Malásia mais o Timor Air. Diretor-Geral Menek ne informa iha tinang ne governo se buka dalang hoditula mos estudante Timor-Wan hamutuk hitunu resin rua nebe tuir formação iha Israel. Israel é 72 pessoas, se Timor-Wan se não bahalo formação henaba. Lá toda mais o avião ne tamba assuntos administrativos balu, maka se dá o bele halo, então ela para o segundo plano. Am buka faltou kalau saber bele mais o avião selo. E tem Filipinas, e tem Nova Zelândia, maka tu maihotu. Menos de 100. Antes ne estudante hitunun resin rua nebe batuir formação moderniza agricultura ka agricultura avançado iha Israel. Foi nalais ne liu si video nebe GMN acesso estudante hirak ne exige governo Timor-Leste atau buka solução ho di deporta Sira tamba kontratu ba formação terminauna inclui iha risco ba transmissão COVID-19. Mas que nune entre estudante timoran hitunun resin rua ne ida positivo na COVID-19 no dadaung ne ia hela fatin isolamento. Enquanto a segunda semana ne governo facilita avião tula professor Sira husi Portugal hamutuk atus ida sanul resin hitu homos estudante timoran hamutuk hitunulu resin hat to ona iha Timor-Leste ho avião Aero Atlantic. Abraham Amaral, Dilma Sujeti, GMN. Tribunal altera caso crime falsificação de documento veterano by crime burla agravada. Tribunal Distrital de Husi Juiz Coletivo halo alteração qualificação jurídico Husi crime falsificação documento ba crime burla agravada barguido 9 hat ho inicial OP MAP ACM no DJC nebe desconfia envolve a caso falsificação documentos veterano libertação nacional nean.
Defesa nebe fa assistência legal barguido sira hateten razão tribunal halo alteração bartigo balune tambah hare facto sira konaba crime falsificação documento agravada la prensa criteria. Tribunal ne hare kata kusuk prato hal alteração qualificação jurídico ba fila fale crime nebe antes ne kujo basira o crime falsificação documentos quase todo crime tolo mas o tribunal hare fale e altera fila fale crime ne ba fale crime ida o crime burla agravado. Sudah ada. Mas tribunal o info prazo 5 dias para depois parte do Ministério Público e defesa RASI are e bele responde. Mas bele lu hawa no colega RASI com o tribunal RASI. Já larang atau tiada namanya alegações kata dia kami se mantém na fatin alegações antes né e kami prazo kami presiden. Kona badespai sune parte Ministério Público mantém ho alegação antes nian tamane wan hira la concorda ho decisão primeira instância mas se recorre recurso ba tribunal recurso. Antes ne e alegação final Ministério Público acusa arguido sira ho crime falsificação agravada, falsificação documento público, corrupção ativa, corrupção passiva ba acto ilícito, furto agravado, burla agravada, branqueamento capitais no administração danosa. Caso não envolve arguido na inicial JS, OP, MA, MAP, ACM, CJM, CNL, DJC, no DM. Tamba desconfia falsifica documento onde beneficia osam veterano ho montante dólar americano, rihuncia nulo resin tolo atus 5 hat nulo resin hitu. Querino dos Santos, GMN. A Organização Plataforma Nacional BESI recomenda que investa orçamento na tom o setor BEMOS e hoje tina iri hunduaro no loresinida. Recomendação ne coordenador PN BESI-Teli, Coco Valentim hatoli husi atividade de discussão público o tema central dalam sucesso implementação setor B, saneamento no higiene e hatinang rihungrua tolo nulo. Coco Valentim hateten kada tinang governo aloca osang milhão são recentolo ba setor B nebe tuir organização plataforma nacional B saneamento niang hare orçamento refere que clio no sei lá resolve problema B e Timor-Leste. Também organização refere husu governo a tu investe osang ba setor B husi % tolo tohito no ne bela resolve ona povo ni haleri kona babemos. E estudo barak nebe governo halona e estudar Bolden Service Delivery Assessment, que cita estimação lógica para cada tina, atau tahu tina ringrua turnul. Neha tudo kata, cada tina governo precisa tahu orçamento por volta ia milhão cianul resinghat ponto hat, ba aloca ba setor dania. Mas realidade tintina ne ite milhão cianul resintolu sian senede. Niki kuan los, antau ida ne afeta, ba itenia cobertura para tahu tina ringrua turnul ne. Na fatinha problema. Orçamento ne lolos tem que sair e por volta ia 3 to 7% cada tina. Também manoin katang necessidade básico que moto tem que retan o dia, molok que governo para investir para setor ser que é importante para tu garante itania sustentabilidade do estado e futuro. Diretor-Geral Água e Saneamento, Gustavo da Cruz Chateten, hare husi montante orçamento geral Estado Tinantina, governo aloca osam ba setor B no saneamento, ba 10% ida, mas B orçamento refere sukat mos ho prioridade governo niang, nebe mak durante ne iha. Oitavo governo, agora focus, ba investimento iha 2021 ho 2022. Ida ne ha hanoi ita buat serare ia guião orientação ba setor sira ou linha ministerial sira liu se livrinho nebe makiha kata ka ia setor B saneamento cabe ia setor rua nelet setor social no setor infraestrutura dan setor social ne ita to hare kona bo isa bem-estar povo B saneamento hanesan infraestrutura básica bahia itania infraestrutura tomak iha Timor-Leste.
Tu relatório husi Demographic Health Survey iha tinang rihung ruasan no resing neng hatudu katak população iha área urbana nebe acesso babe iha porcento sianul resing neng no área rural porcento hitu nulo resing rua além de ne população nebe acesso ba saneamento básico iha área urbano porcento walu nulo resing rua no área rural porcento hat nulo. Felicitas Borges, Dilma Suzete, GMN. Durante o fim de setembro, a Clínica Santo Antônio Motael resiste moras de areia a moto Sanulo. Husi caso Sanulo ne maioria lavari cuidade tinang lima mai crai que nebe halo tratamento e a Clínica Santo Antônio Motael sofre moras diária. Tu responsável Clínica Santo Antônio Motael, irmã Angelica da Silva dos Reis, lavari tinang lima mai crai que sofre moras diária, tamba falta atenção husi inanaman e momento prepara no fatim balabarik sira. Irmã Angelica mostra teten a mudança climática que acontece da daune resulta mos labarik sira sofre moras infecção respiratória que ispa tamba causa husi rairahu no animbot. Tamna irmã Angelica da Silva dos Reis husu bainanaman sira atu cuida o ansira hodiak tamba tempo mudança climática da daune fácil balabarik inclui ema bota atu hetan moras. Ita atendimento hene ba moras nebe bai de primária de atudehan moras nebe asli ne de momento ispa depois ne emergência ita atende hane sane ira nebe asli han sa wehna temi nomos ia semana ida karuane muntaber makbarak labarik lulu labarik mebe ita atendimento primária makla la pasa ita observasi fila kalimai taru ka Veracruz ka hospital diaria ita foi ne liu Sanulo liu nain Sanulo ne labarik fulang hitu to tinang tolu iha nain rom tinang har ia ne labarik dalam rumah tu iramenia anamnese inan aman sira ita husu pergunta basira kata labarik la rumah hang sosi sang sala buat rumah labarik kita ngasih no fosa buat rumah labarik hang ko cuida be la descuida itu ang foer labarik kita ngasih prevene ne makan sebaik-baik ita tingser liu labarik kuan kikuan sira ne inan sira tingser cuidado de dia siranya iha siranya fatin umalaran prepara hang balabarik tingser sempre mos atune la bele foi impacto balabarik lehetan moras. E a Clínica Santo Antônio Motael nemos serviço hamuto com o governo de Husi Ministério Saúde, onde loca departamento rua e a clínica refere com a consulta inan isin rua ho imunização no laboratório com a paciente nebe sofre moras TBC, onde remai moruktui programa fulanenian. Clínica Santo Antônio Motael diferente ao clínica governo nian no neba paciente sira nebe consulta tem que resista uluk naran ho $100 no sira conta ho moruk. Tadaune doutor sira nebe halau prática e a clínica Santo Antônio Motael na rua, enfermeiro rua, laboratório had. Almeida dos Santos, Jacinto Fuca, GMN. Ministério da Educação, Juventude e Desporto realiza Seminário Nacional Estatística e Educação para dirigente de Serviço de Educação Municipal Roto. Atividade seminário ne halau ia lorong rua nulu resin rua fulang ne ia Hotel Novo Turismo bidau lesidere dili. Diretora-Geral Política, Planeamento e Inclusão, Odélia das Dores Sateten, seminário ne hanisan chave importante ida ba Ministério da Educação, tambali husi Fórum ida ne, entidade roto bele tau hamutuk nia ideia, hodi bele resolve problema roto nebe mak durante ne educação a soru. O workshop ida ne importante teves atau hadibur hanoi ideia no recomendação husi parte sira roto, hodi hadia base de dados educação nia. Hakun tedi teves, também o workshop dene, bel halibur agente transformador sira, usi sira nebe desenha sistema idane, departamento MIS, sira nebe financia sistema idane, doador sira nebe usa sistema idane, escola sira, no sira nebe monitoriza a implementação do sistema idane, sociedade civil, no NGO sira. E tahutu halau canal oi, mas bem finalidade nesta vida dele. Nema sucesso universal para a educação e da NP com qualidade AS. Além de no Ministério da Educação, nós criamos uma tecnologia informática na comunicação, a desenvolve sistema tecnologia e o Ministério da Educação, onde for apoio do Ministério a halau serviço onde aclutam. Ministério da Educação aprova política tecnologia informática na comunicação.
di para educação. Nebe fordalam atau desenvolver sistema tecnologia liu instala infraestrutura di no apoio técnica necessário atau promove implementação no sustenta pedagogia moderno no assegura gestão educativo ou efetivo. Política di para educação identifica uma estratégia de implementação nebe aposta para elemento importante tolo. Makanesa estabelecimento de base nebe sem facilita o processo de monitorização para necessidade de formação do professor cidadania, estabelece e assegura processo educacional, estabelece sistema de apoio transparência no efetividade, inclui monitorização no recolhimento de dados. Atividade seminário retamos participação do representante embaixador Austrália, parceiro nacional no internacional Sira, no atividade refere se halal durante lorong Ruani Larang. Zenia Fernandes, Jaime dos Santos, Ziemen. Secretaria de Estado de Formação Profissional no Emprego entrega a formação em Sanulo e o programa Formação Experiência e Serviço e a Bala Indonésia para a Companhia Novo Turismo. Cerimônia entrega formado e programa Formação Experiência Serviço Politécnica Pariwisata Bali Indonesia realiza baseado a acordo de BCFOP o Presidente Conselho de Administração Grupo Media Nacional KJMN Holding Jorge Manuel de Araújo Serrano Halau Yatinang Ringuração Residencial Yuba. Hafon sim formando e programa Formação Experiência Serviço, Diretor Recursos Humanos GMN Holding Antoninho Pereira Hateten, Companhia Novo Turismo sim formando Sirane Holiman Rua no La Dúvida Conaba Sirane Experiência, tambah formação de Sira Aprende e a Politécnica Pariwisata Bali o qualidade. Mai betul Antonino iha tempo situação Covid-19 Companhia Novo Turismo sedang belehalo kontratu ho formando nang sanulu tambah iha visitante husi railior nebe hela iha hotel refere. Novo Turismo neste momento quase é mala ia para ela, também maka itania funcionário nebe que ativo menanes interior quase 100 tal 20 pessoas, mas beto agora quase 90 tal pessoas, maka ela é uma. Também situação Covid nebe empresa Novo Turismo cumpre o compromisso, né, que halo secretário de Estado de Formação Profissional, mas bem, itu itulah atento bem hira. Maka ita sei quando a situação econômica recupera filfalho, pronto, com certeza Novo Turismo já é compromisso ida, polusira ba emprega né, ba tuir área né, que sira ba retan treinamento. Secretário de Estado de Formação Profissional no Emprego, Alarico do Rosário, agradece a Companhia Novo Turismo, também belecimo jovem sira nebe se fope forma ona e formação profissional. Alarico promete a futuro se fope se investe makas iha área formação profissional ho di prepara jovem sira bel compete iha campo serviço. Se fope se traça plano idene bahoi atu hodi responde necessidade eterna companhia serhusu itene mercado raidara mercado raidio liu husi ita botsene matene ita botsene skill masih precisa ita botsira ikusne la hareba o diploma S1, S2. Representante formando Dominica Elizabeth Hermes Suarez compromete nia pronto serviço e hotel Novo Turismo nebe nia facilidade hanesan mos saída maksira aprende e Politec Bar Bali Indonesia. Husi treinamento experiência nebe mak ami hetang hanesan nebe profissional iha conhecimento habilidade no skill hori bele ba aplica iha indústria nebe mak ami sai serviço ba. Horbele promove dia klitang ia futuro yang mai. Area nebe formando nang sanulu aprende durante fulang ia Bali Indonesia mak hospitalidade hotelaria no Seluktan Almeida dos Santos Jacinto Fuca GMN. Comitê de Revisão Orçamento Político e Setor Social simo orçamento adicional boixe ri no Lourecen ida o montante tocon San Lourecen hatresen. E a terça-feira estamos valor na rua que reunião Comitê de Revisão Orçamento Político e Setor Social, nebe lidera o vice-primeira-ministra no Ministra Solidariedade Social Armanda Berta, simula orçamento adicional ba orçamento geral Estado tinenrihung rua Ruanulu Resenida, o Ministério Sira nebe tutela e Setor Social Makanesan, Ministério Saúde, Ministério Educação, Juventude no Desporto, Ministério Ensino Superior Ciência no Cultura, inclui Ministério Solidariedade Social no Inclusão. Revisão orçamento menino. Durante lorong ruane hamot kohen ia 14 milhões simo adicional o Ministério Sira hamot 14 milhões se sidakoto
CD26 mafem ramata ba conavações sociais o orçamento adicional e a parte balo com a programa dune e a necessidade dune mas o adicional ser no roto ita sei hare hamoto fila fale halo resumo bara fila fale para pele e a decisão e com sua excelência primeiro-ministro parte social né quase roto mas lá do bara tamba ita bel hare kata adisional sarne ita se hare hamoto fila fale ho excelência primeiro-ministro ho vice segundo vice planeamento nian tamba adisional san hoto laos mais ministério idade mai be quase ministério hototo mai ho adisional então ita se ta hamoto fila fale tamba ita hare ba ita no orçamento de neve maqueta na aprovação musene bane e hade 1.6 milhões então o insama que está bele cobre ba sinson san hoto então precisa hare fila fale no decisão eco sei hamoto com excelência primeiro-ministro para bele portuguesa Tuir Armanda Berta ba Ministério Siranebe tutela e setor social toras ne Comitê Cidadão Halo revisão ba sirania orçamento no política heladet Ministério Assuntos Veteranos no combatentes no Secretaria Estado Igualdade no Inclusão Teto Orçamento Geral Estado Tinandrihung Ruanulu Resenira nebe Conselho Ministro aprova ona o montante tokong ida pontunen o de cobre ba programa Sira nebe define ona husi oitavo governo reunião Comitê Revisão Orçamento Político faz setor tolo macanesan setor social lidera husi vice-primeira-ministra Armanda Berta setor infraestrutura lidera husi vice-primeiro-ministro José Reis no setor institucional lidera husi primeiro-ministro Taurumatan Ruak Tuira agenda reunião Comitê Revisão Orçamento Político se termina e a Loron Ruanulo recensia Fulangne Octaviano Gomes Aniceto Leite Ziamen A Associação Música Timor-Leste Alma Mor, cujo Parlamento Nacional atua a abertura da Lei de Direito de Autor. A estrutura da Associação Músicas Timor-Leste terça semana nem assumiu o deputado bancada Fretilin no Comissão ZG. Hori suba membro Parlamento Nacional atuou a iniciativa de reabertura projeto Lei de Direito de Autor na Becaduca Ona e a terceira legislatura. Ela de faculta nesse conselheiro Alma Mor Hadeten. Projeto Lei refere consegue discutir no aprova Ona e a generalidade, mas bela consegue to final global. Tamba mandato terceira legislatura remata Ona. Ela de actuirli husi lei refere bel ia considera ba valor artístico sira liliu hanesan tais Timor música fotografia no salutang nebe hanesan origem timornian. Banheira lei ne caduca tem que hal reabertura fali. Lei ne label continua tem hal reabertura. Reabertura ne maka inicia nene husi parlamento rasi. Ohin partido Fretilin se apresenta fali lei ne ba oin e se akara glori lei ne ba oin para o de halo reabertura. A me agradece bota teves ba partido Fretilin. Homos partido terceiro uluk na be aprova a lei da nene e a ninia be processo generalidade debate nene ho unanimidade. Tô contente. A minha não espera que a declaração no lixo média significa que a partido terceiro que se bela simo delegação da nene de hal remata ter ser nem processo ne para bela laboi. Além de presidente Alma Mor, Henrique do Rosário reforça que a lei é importante tebes para artista timoruan Sira. No ne, o legislador Sira, a tubela discute, não aprova a lei refere. Sociedade da que está aqui, Liliu com a música né, partamos lei nem escolhido com a música, mas ela era outra. Né, os parte a minha ante forrano inde, ba estado né, ba governo né, osam barakliu, fakar ba parte seluk barakliu. Por exemplo, desporto bahan baliur lu fakarosan lu bukir mabe artista nain jerit mas foto timur enar exemplo Marvi nain jerit mas baliur fakarosan ton jerit mabe timur enar muria mundo juaratan halako nasanut mabe fakarosan ton jerit Dada grupo artística timoruan de Berezista e Alma Mor quase rihungona Fátima Pereira e Lugaio Giemen. Ministério Interior usou orçamento adicional batina e rihunduaro no Lourenço Ida até estabelecer tam posto para o PF no mos reabilita posto que exira. Vice-ministro Interior Antônio Armindo Hatole Hirakne foi participar da reunião Comitê Revisão Orçamento Política tinang rihunduaro no Lourenço Ida e o Ministério de Finanças. Antônio explica o orçamento adicional até estabelecer tam posto unidade de polícia fronteira no mos reabilita posto que exira a fronteira.
Pa EMI rasik batetu nebe maka sira pacote nebe maka sira fobane ita ia 3 milhões, né? Interior composto do Serviço de Direção Nacional, Serviço de Imigração, e Proteção Civil. E quando pentel niang hana sang itu tadana kata tinan sira foketa kantang sira 32 milhões. Acordão ia plano de ohingne ita hamutuk nene ba entrada ba main entry det. Ne maka ida ba motai tunebibi salele sakato wesilo ho nitibe sorry. Também hotang itania esquadra aimuting pa hamutuki ha construção né hitu né maka ita propõe para total ia 2021 e incluitan reabilitação que quando será para posto UPF por exemplo ansa para canalização babe também ita ten kata que na para posto barang maka be la ia basirania viaturas na be maka ita precisa ser tem que iha para tu ne pela coloca para iha post esquadra sira namos comando município sira para atu ne sira hen papel hal serviço horia itamos husu propõe para tu hola computadores sirne ho printer sirne para tu ne bele distribui para iha município no posto. Governante ne hateten batina wen sala halo recrutamento ba membro penitelfon tamba da daungne se halo hela revisão ba estatuto penitele banheira estatuto penitele ne hetang aprovação se feita ba membro penitel sira na berro idade avançado tamba ne se fahe ba parte reserva no reforma a foi idane bele recruta tang membro fon hode substitui membro sira ne betama e a reforma. Jacinta Gonçalves, Tito Lívio, GMN. Deputado PLP considera governo apresenta relatório Hanesan Halo TikTok. Sabine Soares Guntur rato assunto nele Hussein intervenção, banheira Parlamento Nacional debate ao governo com a execução orçamento bate na Rio Rua nulo no fundo Covid-19. Guntur atete Parlamento Nacional aprova orçamento baseado no programa no governo apresenta para Parlamento Nacional. Mas biicos mai, governo apresenta relatório lá e transparência na contabilidade nebe claro. Apresentação relatório do ministro Sira ao fale TikTok. La uniforme o relatório escrita nebe mai. E orçamento nebe maka prevê ona plano no programa atividade antes de apresentar mais la condiz bamalo. Pelo menos dados ne o quali lá o quanti. Relatório abstrata ne sai polêmica botba público. O razões da nema a me precisa relatório quali. Relatório da nema mais de qualidade, mais digno, sistemático no metódico para público ne bele ela esclarecido. Também sai de macame na fatin dúvida. Também relatório ne la claro. Ministro Finanças Fernando Hanzam clarifica governo se registra preocupação nebe deputado Sirhato, mas be governo halo relatório baseado no programa nebe haturona e a sistema. Enquanto o Parlamento Nacional aprova proposta lei com a autorização para transferência extraordinária da RUAC para o Fundo Petrolífero, o montante toca na tusrua o resinen pontualo. Celestina Teles, Elugaio, GMN. Secretário de Estado de Proteção Civil, o orçamento adicional para o Oxete na Rio no Lourenço a todos os equipamentos, novo apoio para vítimas de desastres naturais. Batina Rio no Lourenço da Secretaria de Estado de Proteção Civil, se ajustam orçamento adicional ao montante basic tocam no Lourenço rua, a tubele halo aquisição para equipamentos, novo apoio para vítimas de desastres naturais. Secretaria de Estado de Proteção Civil, o orçamento adicional relaciona ao problema Sira nebe manca durante em direção de Proteção Civil a Soro, nele falta equipamentos a tu responde para desastres naturais nebe manca acontece e a Timor-Leste. Temos a tuia hareba ia itania desenvolvimento itania evolução ia capital dili ne nebe ma ia gudang Sira nebe mak bobot ne ita precisa viatura nebe maka bele responde para situação quando ai situação stressne irane tlaia. E depois estamos a consideração crop né para tu beliamos viaturas nessa para bele combate essa minas né
também está tendo que batina wing ia suai neba companhia Timor Resource começa a falar perfuração bahia mina ia remarang e itala ia equipamentos adequados para o debele for garantia basir ini investimento. Ita gasta osang então para rolar viatura serne no treino itania pessoal sira do que depois quando acontece butruma é mahalai sai investimento no bot sai si itania rai isso aí ni ita para rolar viatura especial na rua no moço tanque autotanque da prebele apoio bene ida hanasamos edili. Secretário de Estado Haktuir Katak razão atual aquisição de equipamentos sirane. Também antes de moço incêndio e a área bebonuk, bombeiros assor dificuldade a tu combate incêndio refere. Também o governante ne Katak, Direção Nacional de Proteção Civil, precisa completar o equipamento adequado e os equipamentos de proteção pessoal no viaturas. Além de viatura especial, proteção pessoal, quando há hang, para levar hang, e daí máscara, e depois oxigênio, espuma, para bela combate, mangueira serve maquia. E da falamos maka amimos propõe equipamentos de comunicações. Vai repetir serve maquia bela atmonte distrito no rádio serve 100 e tal mil lida para equipamentos de comunicações. Espuma rotona. Infelizmente espuma a capital dele ia basic 300 litros e usa o que eras vai incêndio né e roto lato ita 400 litros apoio tang husi partamina e depois husi RMS apoio 200 litros e estamos husu apoio husi iteni aviação civilnya agora não ita rasca também ita tenta husu orçamento adicional né para o cobrir. Orçamento adicional de MOS ajuda a Direção Nacional de Gestão de Risco no Desastres também arreba Timor-Leste ni experiência tina nidane. E nebe desastres naturais nebe acontece obriga o governo a total orçamento nebe manca boto ituan onde bele apoio ba vítima sira liliu apoio emergência enquanto orçamento nebe manca Secretaria de Estado Proteção Civil tauba ia OZE tina rihung rua ruanulu no rihung rua ruanulu resenida o montante rihung atustolo resen. Octaviano Gomes, Tito Livio, ZMN. Telespectadores, terima acompanha a informação Sira Conba Mundo. Antônio Guterres usa unidade entre nação no Radia Governação Global. Secretário-Geral das Nações Unidas Antônio Guterres apela aos Estados-membros a serviço mútuo que Radia Governação Global. Guterres falou apelo ne banhira preside reunião alto nível e a sede ONU Nova York. No one wants a world government. La iha ida makakara governo mundial, mas bida tem que serviço mútuo que Radia Governação Global. Iha mundo nebe interconectado. Ita persija rede multilateralismo, a tu família Nações Unidas, instituições financeiras internacionais, organizações regionais, blocos comerciais, no seluktan, a tu serviço mútuo no basic bamalu, ho forma eficaz, itamos persija hanesan presidente kulia, multilateralismo inclusivo, ho base e a sociedade civil e a cidade, empresa, autoridade local no cada vez mais jovens. Local authorities and more on young people. ONU mak organização intergovernamental nebe botliu iha mundo nebe iha tinang ne marca onani aniversário badala hitunulu recém lima. Iha sessão ne encontro alto nível ne chefe de estado no governo husi cada estados membros se participa de husi videoconferência tama pandemia COVID-19. Telespectadores, irene mak notícia berição hoje então continue previsão tempo para orang abang. Previsão tempo e Timor-Leste. Abang edili no bau kau lorong semanas menos de suai kalau ansena koko. Yo ikusi los polos novike que kalau ansena koko. Yer mera no ai leo lorong semanas menos de manufahi kalau hansena koko. E aí no benarumus lorong semanas menos de teuru kalau hansena koko.
E Portugal anesse em Lisboa, Calonça na Cocona, enquanto e Porto no Coimbra, Ceuta. E a Indonésia anesse em Jakarta, Ceuta, enquanto e Bali no Kupang, Calonça na Cocona. Previsão tempo bas mana idene dili uingi di lorong manas, temperatura tolo nulu resingida. Tanto lorong apa mosanesang lorong semanas ho temperatura tolo nulu resingida. Jadi kita buat cerita Valley iha mapa, iha Bangkok, Singapura, no Brunei Siudang, enquanto e Kuala Lumpur, no Manila, Calonça na Cocona. Jadi kita buat cerita Valley iha Australia, iha Darwin, lorong semanas. Tanto ia Perth, Melbourne, no Sydney, nos lorong semanas. Tô bem, Jornal Nacional Beiri Sangohin. Até a próxima.